Oi, hoje eu vou falar sobre um filme que é uma verdadeira pérola escondida na Netflix. Esse filme chegou recentemente no catálogo, mas é um filme de 2003, é um filme japonês do grande diretor Satoshi Kon e esse filme se chama Tokyo Godfathers. Ele recebeu o título aqui no Brasil de Padrinhos de Tóquio, que é uma tradução bem literal e também bastante coerente com o título. O filme, ele é, como eu falei, do Satoshi Kon. O Satoshi Kon, ele é responsável simplesmente por grandes clássicos contemporâneos da animação do Japão e ele também é um cara que acabou gerando inspiração para vários diretores ocidentais e várias obras ocidentais. Eu acho que os dois maiores exemplos são Páprica, que inclusive é um filme dele que tem uma visibilidade muito grande aqui no Ocidente. Páprica e toda essa questão de sonhos e surrealismo foram tiradas, né, roubadas, se você quiser falar de uma maneira mais direta, ou inspiraram o Christopher Nolan para fazer A Origem, que é um filme aí de 2010, é um filme mais recente. Tem Perfect Blue, que Perfect Blue ele é um filme que acabou toda a sinopse dele, na verdade todo o problema central ali do filme, inspirou o Aronofsky, que é o diretor de Cisne Negro, a criar também a obra, e existem vários pequenos momentos ali que até visualmente falando são muito parecidos com o filme do Satoshi Kon. Os Padrinhos de Tóquio foca numa família disfuncional de 3 moradores de rua, 3 pessoas sem teto que moram em Tóquio. E todo o filme se passa ali naquele limiar entre o Natal e o Ano Novo. Todo aquele espírito natalino de energias renovadas e que um novo ano vai começar, etc e tal. Nessa família disfuncional a gente tem 3 personagens que são nossos 3 personagens principais. É interessantíssimo, inclusive, que o filme ele consegue dar espaço para os 3 personagens brilharem de maneira igual, sem que um ofusque o outro, sem que a micronarrativa de um interfira muito na do outro, e isso é uma coisa muito interessante de se ver. Esses personagens são o Jin, que é um cara ali de meia idade, que ele já está na rua há alguns anos, e ele tem esse apelido por conta da bebida Gin. Ele gosta muito, assim, de beber e tal, né? Ele é meio que um fanfarrão na turma. Ele assume o papel, vamos dizer assim, sabe aquele seu tio mais velho que sempre tem uma gracinha, uma coisinha meio inconveniente para dizer, mas que lá no fundo é uma pessoa que você tem um carinho porque ela já te ajudou, porque é uma pessoa de bom coração. Quando você assiste o filme, você sente muito essa energia desse personagem. Temos a Hannah, que é uma mulher trans, que ela tá nas ruas não tem tanto tempo assim, mas já é bastante esperta e ela é o alívio cômico do filme. A personagem da Hannah é simplesmente incrivelmente engraçada, mas não só engraçada porque é uma mulher trans e aí ela tá aí para fazer o papel do LGBT engraçado no filme, que é um estereotipo que a gente sabe que existe. Não é esse o caso aqui. Ela é engraçada pela pessoa dela, a personalidade dela, e ao mesmo tempo que ela é muito engraçada, ela apresenta-se no filme como uma figura maternal. Ela tem todo um ar de cuidado, ela é uma pessoa que está sempre preocupada com os outros. Tem hora que ela diz, eu não quero saber mais disso, e aí depois ela tá lá para procurar saber, para dar carinho. Ela é uma pessoa muito cheia de amor para dar. Essa personagem é simplesmente sensacional e essencial, claro, para a trama. Temos a Miyuki, que é a personagem mais jovem do trio. Ela aparentemente ainda é adolescente. Ela, diferente dos outros, ela não acabou na rua porque, assim, as circunstâncias da vida, principalmente assim, da falha da sociedade capitalista com as pessoas, né? Ela acabou na rua por outros motivos aí que envolvem traumas. Então, dos personagens, né? Ela é a personagem mais calada, ela é a personagem mais racional, mas não por isso menos interessante. Devido a ter saído de casa e ter enfrentado as ruas por um motivo bastante traumático, a personagem dela é uma das mais profundas. E apesar de não ter muitas falas, você percebe muito bem o que ela está querendo dizer. Ela é uma personagem direta,
direta, uma personagem forte, e muitas vezes ela serve como a balança moral ali entre um extremo, que é o Jin, e a Hana. Então ela fica ali no meio, servindo como se fosse um compasso, e essa dinâmica dos três vai dar uma engatada muito boa para uma história que nunca para de surpreender. E basicamente a sinopse que eu poderia dar sem spoilers é o seguinte: esses três personagens interessantíssimos, eles acabam encontrando sem querer, na hora que estão vasculhando um lixo lá, eles encontram um bebê. E obviamente aquilo ali abala os três, porque são três personalidades extremamente diferentes, mas os três entram no consenso que precisam encontrar a origem dessa criança, precisam saber quem abandonou, por que abandonou, o que fazer, na verdade, com esse ser tão delicado, tão pequeno, que foi ali jogado à própria sorte, diferente deles, que a vida acabou levando eles ali. E essa criança, ela acabou de nascer, ela mal nasceu e já está ali. No meio do processo de tentar encontrar os pais dessa criança ou tentar encontrar algum serviço social que possa tomar conta dessa criança, você percebe que os personagens, eles acabam num emaranhado de coincidências muito louco. Desde pessoas que eles acabam de conhecer, que já conheciam alguém do passado, desde o próprio passado dos personagens vindo à tona por conta dessa busca que eles estão fazendo, mesmo numa cidade tão grande que é Tóquio. Essas coincidências, elas acabam chegando no filme. Existem alguns momentos que eu assisti e eu até comentei com meu namorado que parece até novela. Essas coincidências, ao invés de te desestimularem a continuar assistindo, te estimulam mais ainda. Você quer entender por que tá tudo conectado. Existem uma série de questões que são tratadas com uma delicadeza e um primor que eu acho que é essa delicadeza e esse primor que está faltando em muitas obras contemporâneas. Então, Padrinhos de Tóquio, ele consegue fazer tudo isso de uma maneira natural. A personagem Hana, por exemplo, no início do filme, você vê que há uma resistência dos outros dois personagens de tratarem-na no feminino, mas conforme a história vai progredindo e conforme a intimidade deles vai aumentando e eles conhecem mais a Hana, eles conhecem a sua origem, conhecem colegas dela, as coisas vão começando a se ajustar. Questões muito delicadas, como, por exemplo, abandono parental, também são tratadas de uma maneira que eu achei responsável e eficiente na medida certa, sem fazer com que você perca o fator pipoca do filme, que é um fator muito interessante. A gente está falando de um filme que fala de 3 pessoas sem teto que estão em situação de vulnerabilidade social. A gente tem um bebê que está abandonado e em nenhum momento o filme vira um drama daqueles de você se sentir mal. O filme não quer que você sinta pena do nosso trio. Aliás, a gente não deveria sentir pena de ninguém, porque pena é um sentimento muito pesado, é um sentimento muito feio, é um sentimento de, poxa, isso aqui é muito triste, né? E o que fazer para mudar isso aqui? Ai, não sei, deixa eu só lamentar. A pena e a caridade em si não ajudam tanto assim. O que ajudam são ações, o que ajudam são demandas nossas, pessoas privilegiadas, para fazer pressão numa sociedade que não vê os invisíveis. E nós podemos fazer isso. Não é a caridade que vai fazer isso, não é a filantropia, é a política, é a gente se envolver, é a gente estar mais perto dessas pessoas, é a gente conversar com essas pessoas e não simplesmente olhar para elas como coitadas. E o filme faz o que é certo, né, no caso, de uma maneira muito deliciosa de se assistir. Nas questões técnicas, eu acho que esse filme é simplesmente uma delícia também. A fotografia é maravilhosa. Logo no início do filme, quando a gente é introduzido a equipe principal, né, a questão de técnica, tal, os dubladores e não sei o que lá, tudo isso é introduzido na cidade de Tóquio, ou seja, os personagens estão passando por um outdoor e aí no outdoor tem um nome, numa placa tem outro, e isso é interessantíssimo porque agrega bastante, você já tem informação visual e narrativa junto com informação técnica, isso sempre para mim é uma coisa muito interessante, muito agradável. Sobre a animação em si, eu não tenho nem palavras, é uma animação de extrema qualidade. Todos os movimentos são muito bons, as cenas mais dinâmicas ali, cada frame tem uma atenção muito boa e redobrada.
A animação, na verdade, o estúdio que animou esse filme foi o Madhouse. É um estúdio que infelizmente veio à falência, mas quem acompanha anime e gosta de animação japonesa sabe muito bem o que eu estou falando. É um estúdio reconhecidíssimo pela alta qualidade, né? Não só das produções que ela seleciona para realizar, mas também das animações em si, das cores, né? Da qualidade em si da coisa. Então, visualmente falando, é um filme simplesmente assim muito gostoso de se ver e que transmite também por meio das cores, da paleta de cores que é utilizada ali quase que o tempo todo, essa sensação de quente, essa sensação de aconchego, essa sensação mesmo de que, poxa, todos nós precisamos de afeto. E esse afeto, ele vem de várias maneiras diferentes. E cabe a nós, talvez, aceitarmos isso. Aceitarmos o fato de que esse afeto vem dessas maneiras diferentes e que a gente precisa trabalhar na gente a melhor maneira de aceitar isso. E no meio dessas coincidências que a vida coloca a gente, é simplesmente ter elas em mente e saber como lidar para a gente também não acabar se prejudicando. Existem alguns momentos no filme onde você vê que a vontade de ajudar no meio daquele emaranhado todo que está acontecendo é tão grande que as pessoas se autonegligenciam. Mas aí o filme vai, a narrativa explica para a gente que isso não é algo legal. Quando você pensa em Tóquio, eu acho que pouquíssimas pessoas pensam nas vulnerabilidades, nas pessoas vulneráveis, por exemplo. Na verdade, em grandes metrópoles, em grandes cidades, quase ninguém para pensar, por exemplo, nas pessoas marginalizadas ali. Aqui no Recife, que é a cidadezinha maravilhosa onde vivo, existem pessoas marginalizadas. Em São Paulo existem pessoas marginalizadas. Aqui a gente tem mais ou menos uma visão do que é isso, mas a gente tende a romantizar o exterior e achar que isso não existe por lá, mas existe sim. É importantíssimo, porque quando você pensa em Tóquio, você pensa logo nas luzes, você pensa logo em coisas bonitas e talvez você não pense nessa população que o filme do Satoshi Kon pensa. E ainda mais dentro dessa população, pessoas extremamente assim disfuncionais, pessoas que são menos comuns ainda, talvez, do seu convívio. Só que você consegue aceitar. E você aceita o afeto que elas têm para lidar como personagens. E é isso que talvez os Padrinhos de Tóquio querem nos ensinar. A gente precisa desse afeto. A gente precisa dessa visão de que entre as nossas diferenças a gente precisa agir para um bem comum, a gente precisa agir para um bem-estar de todos. Essa criança do filme, eu sinto que ela representa não só um bebê, eu acho que ela representa ali a liga da sociedade. Todo mundo faz um esforço descomunal para tentar entender a situação e tentar resolver. E eu acho que é esse esforço que a gente deveria ter para diversas questões, inclusive algumas que são apresentadas no filme, como eu falei. Se você não está acostumado com esse tipo de filme, não se preocupe, a ambientação, a cinematografia, ó, tudo lindo e você vai gostar muito e eu acho que todo mundo devia assistir.